Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. A palavra de Deus diz: Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Repito o versículo de número 27. Não deis lugar ao diabo. A carta aos Efésios foi escrita para a igreja, foi escrita para cristãos. Portanto, esta advertência de Paulo é para todos os cristãos, sem exceção. O inimigo, quando encontra uma brecha, ele vem com tudo. Não se engane a esse respeito. Eu não vou e nem pretendo fazer a apologia de Satanás. Mas, assim como em qualquer guerra, é necessário que se conheça o inimigo para poder vencê-lo. E aqui, eu não me refiro às profundezas de Satanás, pois o próprio Senhor repreendeu aqueles que da igreja de Tiatira se dedicaram a isso. Apocalipse capítulo 2, versículos 24 e 25. Acima de qualquer coisa, é necessário conhecer o Senhor, dele depender totalmente e ter uma profunda e sempre crescente comunhão com Ele. Necessário viver literalmente o que nos diz Tiago na sua carta, no capítulo 4, versículo 7, onde nós lemos o seguinte: Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Nesta sequência, primeiro, sujeição completa a Deus. Segundo, desta maneira, há como resistir ao diabo. E em terceiro, ele fugirá de nós. O inimigo vem com toda a sua astúcia, procurando realizar uma verdadeira guerra civil dentro da igreja, dentro do meio cristão. E ele tem usado os seus mais fortes e violentos principados e potestades, ou seja, orgulho, soberba, homossexualismo, medo, engano, dúvida, ódio, prostituição, poder humano, cobiça, incredulidade, ignorância, falsos dons espirituais, falso amor, falsa autoridade espiritual, rebelião, temor do homem, miséria, doenças e morte. E guarde isso: todo agir de Satanás é sustentado pela sua fortaleza maior, que é a mentira. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, nós lemos o seguinte: é Jesus falando: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E da mentira, ele gera os seus três principais principados, que são o medo, o engano e a dúvida, que por sua vez fornecem a matéria-prima para o agir dos demais. Assim, ele concretiza mais violentamente as suas ações no seu tríplice ministério de roubar, matar e destruir, conforme nós lemos no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. A imensa maioria da igreja atual, daquela igreja que diz ser cristã, assim como a grande maioria daqueles que se dizem cristãos, se encontram em um cativeiro espiritual. E por quê? Porque não conhecem o Senhor, não vivem em obediência a Ele e nem a sua palavra, mas vivem em profunda comunhão e em obediência
ao pai da mentira, a Satanás. E Satanás, para enganar a vontade do homem, de forma que este deseje o que ele oferece, ele usa exatamente o medo, o engano e a dúvida, baseados ou fundamentados na mentira. Satanás atinge a vontade do homem, pois ele sabe que ela é a única faculdade do homem capaz de cauterizar e neutralizar a consciência. Assim o homem fica sem conseguir discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. Portanto, se a pessoa não for um verdadeiro cristão, tendo então a sua consciência dirigida e controlada pelo Espírito Santo, ele fatalmente será enganado, dando lugar ao diabo em sua vida e, consequentemente, pecando. Não podemos nos esquecer aqui que o homem já é por natureza, desde a queda de Adão, mau e perverso, sempre inclinado ao pecado e à rebelião contra Deus. Veja o que nos ensina Jeremias, no capítulo 17 e versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Onde coração, na linguagem bíblica, é o ser interior da pessoa e corresponde à sua vontade própria, inteligência e sentimentos. E a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, nos revela também o que há no coração do homem que não é um verdadeiro cristão. Quando ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Onde concupiscência é o desejo sexual desenfreado e insaciável. Então, concupiscência da carne inclui os desejos impuros e a busca desenfreada por prazeres pecaminosos. A concupiscência dos olhos se refere, então, à cobiça ou desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas proibidas por Deus. E a soberba da vida é o espírito de arrogância, orgulho e autossuficiência, que não reconhece Deus como Senhor, nem a sua palavra como autoridade suprema. Somente o verdadeiro cristão, e que portanto nasceu de novo, é uma nova criatura e tem a sua vida dirigida pelo Espírito Santo, é capaz de reconhecer e vencer os ardis de Satanás. Uma das estratégias de Satanás que mais tem dado certo é conseguir que essas inúmeras igrejas que se dizem cristãs adorem as coisas de Deus em lugar de adorar a Deus. Assim, ele faz com que elas se voltem para si mesmas, para o que realizam. Elas passam a adorar a si mesmas e não ao seu Senhor, e não a Jesus Cristo. O foco da atenção é desviado e sutilmente é promovido no meio que se diz cristão a terrível idolatria do eu. Uma variante sutil dessa estratégia ocorre quando o inimigo leva aquele que diz ser cristão a crer que, se ele é muito usado por Deus, o Senhor está aprovando toda a sua conduta, o que é uma tremenda mentira. O Evangelho me revela pelo menos 3 regras básicas que não têm nada a ver com o que nós acabamos de citar antes. Primeiro, perseverança. Jesus
No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 22, e no capítulo 24, versículo 13, diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, perseverança. Segundo, é pelos frutos que se conhece alguém, não pelos dons ou pelo fato de ser muito usado tão somente. Veja o que nos diz o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos do 17 ao 20. É Jesus falando. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore boa dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Repito a última frase. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E a terceira regra básica e essencial do Evangelho é fazer a vontade do Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, nós lemos o seguinte, novamente é Jesus falando. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, Jesus diz o seguinte: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui, o Senhor está nos dando o exemplo que ele veio para fazer a vontade do Pai. E, portanto, é também necessário que nós, que dizemos ser cristãos, façamos não a nossa vontade, mas a vontade do Pai. E Satanás, sabendo do que Deus disse em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído ou está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento, vem através dos inúmeros falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores e pregadores, introduzir conceitos, ensinos, doutrinas no meio cristão para manter o povo de Deus preso na ignorância, sem conhecer a pura e genuína palavra de Deus. Não nos esquecendo de que é aquele que se diz cristão que abre as portas para o diabo, conforme nós lemos na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. Veja também o que nos ensina sobre isto. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, e a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Na 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, o texto se refere à liderança cristã. Guarde isso no seu coração. A palavra de Deus diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, o texto se refere aos membros em geral e não à liderança. Veja o que diz a palavra de Deus. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Acompanhe comigo também a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 ao 15. Guarde isso no seu coração e nunca se esqueça
desse texto. A palavra de Deus diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Conhecer, viver e praticar a palavra de Deus é arma invencível contra os poderes das trevas. O próprio Jesus, quando foi tentado por Satanás, se submeteu à autoridade da palavra, conforme nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Dentre as principais armas que o Senhor coloca à disposição do verdadeiro cristão em sua luta espiritual contra os poderes das trevas, se encontram o poder do nome de Jesus, que o próprio Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, citou: em meu nome expulsarão demônios. 2. O poder do sangue de Jesus. Nós podemos ver isso no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Mas também nós temos o poder da palavra, o poder da oração e o jejum. Essas 5 armas ninguém pode desprezar em hipótese alguma na luta constante contra os poderes das trevas. A tática mais terrível de Satanás contra toda a humanidade, certamente, é aquela que se iniciou no Éden, quando ele apresentou Deus como mentiroso a Eva, enganando-a e levando-a à desobediência e rebelião contra o que o Senhor dissera e, portanto, ao pecado e morte, como nós vemos em Gênesis capítulo 3. Com certeza, um dos pecados principais da raça humana é a falta de fé na palavra de Deus. E a maior brecha que uma igreja que se diz cristã pode dar a Satanás é tolerar, concordar, apoiar e praticar o pecado. E é exatamente isso que tem ocorrido com a imensa maioria das igrejas atuais. E hoje, o que Satanás mais tem usado para seduzir o cristão são 3 coisas: sexo, poder e dinheiro. Pois assim, ele atinge ao mesmo tempo a família, a igreja e a sociedade. A carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12, nos adverte para estarmos prevenidos e firmes contra as astutas ciladas do diabo, e nos revela que os nossos inimigos não são de carne e de sangue. Acompanhe comigo Efésios 6, versículos 11 e 12. A palavra de Deus diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui, Paulo está me mostrando um reino organizado, que tem hierarquia. Veja bem, ele me fala de principados, de potestades, de príncipes, no plural, das trevas e de hostes espirituais da maldade. Para ilustrar isso, nós podemos ir até o livro do profeta Daniel, no capítulo 10,
quando um anjo veio trazer a resposta de uma oração de Daniel, e ele, por 21 dias, foi preso, não tendo como levar a resposta até Daniel, pelo príncipe da Pérsia, por uma potestade do reino das trevas. E necessário foi que Miguel, o arcanjo Miguel, viesse e abrisse caminho. E esse mesmo anjo, depois, conversando com Daniel, diz que ao voltar, encontraria também o príncipe da Grécia. Portanto, os principais demônios, aqueles que têm uma alta hierarquia no reino de Satanás, se ocupam com, guarde isso no seu coração, em tomar posse de igrejas, de denominações, de cidades, estados e países. Confira isso na palavra, confira no livro de Daniel, capítulo 10. Então nós vemos que o reino de Satanás é bem organizado, sim, muito bem organizado. E eu não estou aqui fazendo apologia dele, mas é necessário, como eu disse no início, conhecê-lo para poder vencê-lo. E portanto, diante do que foi colocado na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12, é necessário que todo verdadeiro cristão esteja ciente de que Satanás usa de muita astúcia e de ciladas para tentar vencê-lo e levá-lo ao pecado e à morte. E a astúcia é a sagacidade para enganar. E cilada é a armadilha, a emboscada ou o local apropriado para Satanás usar sua capacidade ou sagacidade para enganar. O verdadeiro cristão nunca deve se esquecer de que ele é o alvo prioritário de Satanás. É o alvo prioritário de Satanás. E a palavra de Deus, com os inúmeros nomes que ela dá ao inimigo, já nos falam muito dele. Nos fala do seu caráter e também da sua ação. Veja bem comigo. Satanás, do grego Satã, que significa adversário. Nós vemos isso em Mateus 4, versículo 10, em Lucas, capítulo 4, versículo 8. Outro nome, diabo, do grego diabolos, que significa caluniador, acusador. Nós encontramos também em Mateus 4, versículo 11 e em Lucas, capítulo 4, versículo 13. Outro nome dado ao inimigo, Belial, que significa indigno, perverso. Nós encontramos isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Maligno é outro nome dado ao inimigo. Maligno é aquele cuja essência do seu caráter é má. Ele não pode e não sabe e não faz a hipótese alguma o bem. Nós encontramos isso na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, mas também no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 19. Mais um nome: homicida e pai da mentira. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, que li, nos fala isso. A mentira é a única paternidade que Satanás tem. Ele é chamado também pela palavra de Deus deste século. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E ainda é chamado de príncipe dos demônios.
Em Mateus 12, versículo 24. E em Efésios 2, ele é chamado de príncipe das potestades do ar. Em Mateus capítulo 4, versículo 3, ele é chamado de tentador. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, nós encontramos outro nome dado a ele, Apolion, do grego, que significa destruidor ou anjo do abismo. E no capítulo 12 de Apocalipse nós encontramos ainda mais dois nomes dados ao inimigo. Dragão, que nós encontramos no versículo 9, 13 e 17, e ainda antiga serpente, também no versículo 9, no 15, mas também em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Só aqui nós vemos 12 nomes dados ao inimigo, que traduzem muito do seu caráter e da sua ação. A palavra de Deus revela que na eternidade passada, antes da sua rebelião, Satanás era um ser angelical, era um querubim ungido, classe única, que tinha grande beleza e formosura, e que servia diante do trono de Deus. Mas ao se rebelar contra o Deus Todo-Poderoso, foi disciplinado e expulso do céu. Você encontra isso no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 19, e também no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos do 12 ao 15. Lúcifer, do latim Luciferus, aquele que traz a luz, é a designação dada a Satanás antes de sua rebelião contra Deus na eternidade passada. Guarde isso que eu te falo agora. Ser cristão, ser um verdadeiro cristão, significa também estar em uma contínua luta contra Satanás, contra o pecado, o mundo e contra a nossa natureza pecaminosa. E existem algumas atitudes essenciais para que possamos ser vitoriosos nessa luta. E todas elas baseadas na palavra de Deus. Primeiro, orar sem cessar, ter uma vida de profunda oração, de contínua oração, de contínua intimidade com o Senhor. Lucas 18, versículo 1 nos fala isso. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz textualmente, orai sem cessar. Nós vemos também em Colossenses 4, versículo 2, e o próprio exemplo do Senhor, que teve um profundo e contínuo ministério de oração. A segunda atitude, viver o perdão, viver o amor e a comunhão. Nós vemos isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando todo aquele capítulo é dedicado ao amor. E ainda o próprio Senhor, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e capítulo 15, versículo 12, diz que estava nos dando um novo mandamento, e esse mandamento é o verdadeiro amor. E em João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículos do 1 ao 23, nós podemos ver a necessidade que nós temos de comunhão, pois o próprio Senhor orou ao Pai para que todos fôssemos um, como Ele e o Pai são um. Mais uma atitude essencial: se encher do Espírito Santo. Nós vemos isso na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Vemos também no exemplo de Estevão, Atos, capítulo 17, versículo 55. E todo o livro de Atos, nós vemos vários episódios, como também, por exemplo, quando a descida
do Espírito Santo em Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos. Mas também é necessário deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida. Pois a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é que é filho de Deus. E Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 18, nos fala da mesma forma. É necessário deixar que o Espírito dirija, é necessário que tenhamos profunda comunhão e estejamos vivendo conforme o que o Espírito quer, não conforme o que nós queremos. E mais uma atitude essencial: jejuar. E por que nós realçamos tanto o jejum? Porque o jejum aponta para uma maior santificação do cristão e ajuda demais a quebrar a vontade da carne. Nós podemos ver isso no exemplo de Jesus, quando da tentação. Nós podemos ver isso também no exemplo de Paulo e Barnabé, no capítulo 13 de Atos, versículo 2 e 3, quando eles iam ser enviados pelo Espírito Santo. E nós temos mais outros exemplos, mas a sexta atitude essencial é conhecer e praticar a palavra de Deus. Conhecer e praticar a palavra de Deus. Jesus, quando orou ao Pai, no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 17, ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a palavra nos santifica, é a palavra a verdade. Em Colossenses 3, versículo 16, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e capítulo 3, versículo 16 e 17, e quando da armadura de Deus, no capítulo 6 de Efésios, no seu versículo 17, nós vemos e se salienta o seguinte, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E ainda, portanto, é necessário se revestir da armadura de Deus, que está no capítulo 6, como disse, da carta aos Efésios, do versículo 10 ao 18. E finalmente, é necessário que se viva uma vida de fé. Por 4 vezes na palavra de Deus, Deus diz: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, o Senhor diz o seguinte: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Depois, leia você e medite com muito carinho o capítulo 11 da carta aos Hebreus, quando se fala profundamente e extensamente sobre a realidade e a necessidade da fé, da verdadeira fé no Senhor. E eu termino agora dizendo que realmente nós devemos conhecer o nosso inimigo, eu repito novamente, mas muito mais do que Satanás, você e eu devemos conhecer quem é o verdadeiro Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. É preciso que nós façamos o que Oséias, no capítulo 6, versículo 3, nos diz para fazermos, quando ele fala o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Este é o segredo que o Senhor nos dá para que possamos ser vitoriosos contra a nossa natureza pecaminosa, contra o pecado, contra o reino das trevas, contra o próprio mundo. Conhecer e sempre prosseguir conhecendo o Senhor. Guarde isso e reflita sobre essas palavras para que você, por causa tão somente do Senhor, seja um vencedor contra os poderes das trevas.
em nome de Jesus Cristo.